O nosso tema de hoje é rei filósofo ou filósofo rei. Ao colocar este tema, pessoal, na verdade eu antecipo um pouco do que será o nosso tema ao longo também da próxima aula e quem sabe de uma outra. Porque esse tema tem a ver com a concepção de Platão, a concepção política de Platão. Concepção esta que ele apresenta, por exemplo, neste livro, bom dia Joyce, chamado A República, e além deste também de modo mais expressivo, numa outra obra chamada Leis, que é uma obra da maturidade, é a última obra de Platão, na verdade. Platão já está bem velho quando ele escreve esta obra. Mas por que rei filósofo ou filósofo rei? Tem a ver com a concepção de Platão de que o governo, estamos no campo da política, falando de política, Platão é talvez o primeiro filósofo a elaborar de modo sistemático uma concepção sobre a política. Eu já falei em outras aulas que o campo da política ele vai se caracterizar como um campo de reflexão bastante fértil, né, para a filosofia, de modo que até hoje nós temos filósofos escrevendo, pensando e refletindo, propondo teorias a respeito da política. A política é algo fundamental à nossa vida. Nós somos seres sociais. Nós vivemos de modo coletivo. Nós somos seres, animais gregários, né? Vivemos juntos. E para que nós aproveitemos da melhor maneira possível esta convivência e também para que nós evitemos, né, a violência por conta dos nossos interesses, etc., nós precisamos da lei, nós precisamos do governo, nós precisamos, portanto, da política. Então a política é uma das dimensões da nossa vida, de nós, seres humanos, que tem uma importância enorme. E é claro que isso fez e faz com que os pensadores pessoal, esses que a gente vem tratando e vai continuar nas nossas aulas, eles são, de certa maneira, bases, as suas concepções, as suas teorias, estão na base da nossa sociedade. Não dá para imaginar como seria a nossa sociedade, no sentido amplo, não só brasileira, mas ocidental de maneira geral, sem pensadores. São as ideias que movem a história. A história se dá através dos fatos, mas esses fatos eles são orientados por ideias. Então o papel dos pensadores, o papel da filosofia é muito grande. A importância, por mais que muita gente não reconheça, por conta de uma mentalidade mercantil em que alguma coisa tem que dar retorno imediato, tem que se produzir alguma coisa útil, né? Essa mentalidade utilitarista, pragmática. O que é o pragmatismo? É uma concepção de mundo em que a ação tem que gerar um resultado, um resultado nesse sentido. Tem que ser um produto, tem que ser uma coisa que dê lucro, tem algum resultado. A gente não consegue avaliar a coisa no sentido mais amplo, sabe? De configuração de mundo, de estabelecimento de valores, de questionamento de valores e tal, que é papel do pensamento. E aí os pensadores têm uma importância enorme. E dentre estes, o primeiro que se ocupou assim de maneira sistemática da política foi Platão. A teoria política de Platão a gente vai expor numa aula, na próxima aula, vou começar a expor na próxima aula. Mas para justificar o tema da nossa aula, eu preciso dizer o porquê, né, de ter colocado, né, essa afirmação. Rei filósofo ou filósofo rei. Por quê? Porque na concepção de Platão, exposta aqui, e na outra obra que eu mencionei, quem deve governar, quem está mais apto a governar, no sentido de estabelecer um governo justo, no sentido de que a sociedade ela usufrua, né, do bem-estar e que todos os cidadãos desempenhem, né, suas funções e que esse desempenho ele seja, digamos, coroado
pela justiça no seu todo, todos vivam bem. Então, segundo ele, digamos assim, o único personagem apto a fazer um governo em que a justiça contemple a todos, em que o bem prevaleça para todos e não só para alguns, enquanto que outros estejam submetidos à pobreza, à miséria, etc. O único perfil apto a um bom governo é o do filósofo. Então, ou o rei, para Platão, o bom governo, ele se dá por meio, portanto, da figura do rei. Então, ou o rei, ele se torna filósofo, então ele vai estudar filosofia para se tornar filósofo, ou um filósofo tem que ascender ao posto de rei. Mas, para a gente entender um pouco do pensamento político de Platão, nós precisamos estabelecer aqui as bases que vão nos permitir, portanto, esse entendimento, certo? E é disso que eu vou me ocupar, né, nesta aula de hoje, ok? Para isto, eu preciso lembrá-los que nós ainda estamos, né, o nosso ambiente político, cultural e de época é a cidade de Atenas, lá do século V a.C., onde nós já estávamos na aula passada, certo? Então vocês devem lembrar um pouco dessa experiência nova que a polis traz para o horizonte grego. Na nossa última aula, que não foi semana passada porque foi feriado, na nossa última aula nós falamos a respeito da polis, né? A cidade, como é que ela vai promover uma dinâmica diferente daquela que os gregos que habitavam nas aldeias, naquele ambiente rural, tinham. Então, uma dinâmica completamente diferente. Novos valores, uma nova concepção de governo. Por quê? Porque agora, no interior da polis, vai prevalecer um sistema de governo que envolve a participação do coletivo. A participação, portanto, dos cidadãos, dos habitantes da polis. E vocês devem lembrar que isto se dava através de um instrumento fundamental, um instrumento por excelência, né, apto ao exercício da política. Vocês lembram que instrumento é este? Me ajudem aí. Qual é o instrumento usado pelos cidadãos para o exercício da política? Lembremos que estamos ali numa democracia em que todos são concebidos como iguais perante a lei, todos dentro de um certo limite. Só os homens nascidos em Atenas e a partir dos 18 anos não faziam parte da cidadania. Mulheres, estrangeiros, escravos, crianças. Só os homens. Qual era o instrumento do exercício político desses cidadãos? Alguém lembra? A pergunta, Joyce, é: qual é o instrumento utilizado pelos cidadãos para o exercício, para exercitarem a política? Qual é o instrumento ou instrumento por excelência? É a palavra, é o uso público da palavra. Este uso público da palavra, ele se dá no meio de debates, diálogos. Lembram? Era preciso discutir. A democracia, ela se dá mediante a discussão das propostas, das concepções a respeito daquilo que pode ser melhor ou pode ser pior para a cidade. No caso daquilo que pode ser melhor, então vamos ver como é que a gente faz para convencer os outros a concordarem conosco, a votarem a favor da nossa proposta. Com relação àquilo que pode ser pior, vamos chamar a atenção dos cidadãos para que eles não decidam por isto, de repente por esta guerra, né? Vamos
Tem alguns querendo que nós entremos em guerra com outra cidade. Então, se outros cidadãos veem aquilo como perigoso, vamos tentar convencer os demais. Então, era através do debate, era através dos diálogos que se dava o exercício da política. Então, a palavra é um instrumento político por excelência. Então, passa a haver no ambiente da polis esse uso, esse hábito, esse costume do debate. Portanto, isso vai levar à necessidade de desenvolver uma virtude. A palavra virtude em grego se diz arete. Arete. O que é uma virtude, pessoal? Uma virtude é uma qualidade, né? Uma grande qualidade de alguém. Uma virtude é uma excelência. É uma excelência, é algo elevado ao seu ponto máximo, né? Então, uma virtude é uma qualidade de alguém elevada a seu ponto máximo. É, portanto, uma excelência. Neste caso aqui, como se trata de algo que tem a ver com o que você pode construir em você, tem a ver, portanto, com o caráter, né? É uma excelência de caráter, é uma qualidade do seu caráter que atingiu um nível de excelência. Então, no caso aqui específico do uso da palavra, esta excelência é o saber falar de tal maneira que você seja capaz de persuadir uma plateia, isto é, de convencer. Então, esta excelência, esta virtude é a persuasão, né? É a persuasão. Você, quando começa a falar, você tem uma habilidade tão grande na exposição, no convencimento, que as suas propostas, elas recebem a adesão dos demais. Ora, este contexto de exercício da palavra, ele se torna um campo muito fértil para que se possa e se anseie pelo desenvolvimento dessa virtude nos cidadãos. E aí isso passa a ser desejado. Então é preciso que os cidadãos, que no exercício da política, que queiram se sobressair, sejam muito hábeis nessa arte de falar em público. Sejam grandes oradores. E aí então está o campo aberto para a ação, para a atuação desses famosos professores de retórica que existiram nesse contexto. De quem que eu estou falando? Me digam aí se vocês lembram quem são esses grandes, admirados professores de retórica que se tornam muito famosos nesse momento da Grécia. Alguém lembra? Eles eram verdadeiras celebridades na Grécia de então. Quem são eles? Não sabem? Nunca ouviram falar? Eu não falei aqui numa aula passada? Não falei dos os. Alguém quer completar? Os. Sou. Querem completar? Os. Sou. Fi. Os. Sou. Fi. Lembram? Oi, Daniel. Não era comigo? Isso, garoto. Os sofistas. Os sofistas são professores de retórica. São professores do conhecimento, né? Da arte do falar. Mas neste ensinar havia uma concepção de mundo também subjacente, que era passada. Que concepção de mundo é esta? Lembram de Protágoras? Eu falei de Protágoras na aula passada? Devo ter falado. Eu estou, na verdade, aqui dando essas pequenas deixas, só para eu saber se eu toquei nesses assuntos na aula passada. Lembram de Protágoras? O que ele disse? Qual era o princípio, né, defendido por Protágoras? Lembram? Se vocês lembram, me avisem. Que aí eu tenho um norte, se devo tocar mais nisso ou se eu devo prosseguir para mais adiante.
Alguém lembra do princípio estabelecido por Protágoras, esse sofista famoso? Lembra ou não? Ok, Joyce? Beleza. Pessoal, Protágoras é um dos sofistas mais famosos da antiguidade. O Protágoras, ele afirmava o seguinte, vejam só, e isso é a visão de mundo que eu falava, que está subjacente, está por baixo, né, do seu ensino de retórica. O homem é a medida de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. Alguém quer comentar esta afirmação? Alguém quer analisar esta afirmação nas suas consequências? O que ela significa? O homem é a medida de todas as coisas. Isso é um princípio estabelecido pelo Protágoras, grande sofista, e que de certa maneira sintetiza o movimento sofista. A sofística, né, como a gente chama. Esse é o movimento, né, desses professores. Esses professores, eles cobravam para ensinar. Eles andavam de cidade em cidade, ensinando, né, as pessoas, os cidadãos que podiam pagar. Eles cobravam caro. Então, geralmente, eram os filhos da elite que podiam ter acesso a esse ensino e podiam, portanto, continuar, né, a elite permanecer no poder, né, geração após geração. Algo não muito distante do modo como, na verdade, as elites todas funcionam. Elas querem sempre se perpetuar no poder. Sempre que são desafiadas, elas vão reagir de algum modo para impedir acesso de um outro grupo social. Então, no caso aqui, os sofistas, eles têm uma importância enorme nesse contexto de democracia. Bom, pessoal, entre as várias consequências que a gente pode encontrar aqui neste princípio, uma delas é que o homem tem a última palavra, que o ser humano é quem decide. Se esta ênfase é dada ao homem, a consequência direta disto é que os deuses não têm aqui a importância que tiveram. Em outras palavras, em se tratando de política, os sofistas estão dizendo que a política ela é uma dimensão, um âmbito eminentemente humano. Em outras palavras, na política, os deuses não interferem, porque a política depende das decisões e das escolhas humanas. Então, com isto, Protágoras estabelece este princípio, não só Protágoras, os sofistas, não só Protágoras, mas sim os sofistas em geral, que é o princípio do humanismo, isto é, reconhece-se a importância do ser humano tanto no sentido genérico da espécie humana, é o ser humano que produz o conhecimento. Até mesmo quando ele defende, né, uma visão mítica, no fundo, as concepções míticas são criações humanas também. Então, o ser humano é o critério, é a referência fundamental para tudo. Todas as explicações acerca do mundo são criações humanas. É isso que está aí diretamente embutido nessa afirmação de Protágoras. Mas, além disso, também, o homem como medida de todas as coisas, uma consequência direta, outra consequência direta, é que a verdade ela não tem uma transcendência. O que é uma transcendência? Algo que está além do ser humano, algo que é superior ao ser humano. E aí, com isto, nós temos um ataque direto à visão anterior, mítica, da antiga aristocracia rural, né? Na tradição mítica rural, que partia da ideia de que os deuses estabeleceram aquilo que é certo e aquilo que é errado. Portanto, a noção de verdade era vista como absoluta, agora não mais. Agora não mais. A verdade passa a ser concebida como algo relativo, circunstancial, a depender do momento, a depender da situação.
Então, o homem é a medida de todas as coisas. O homem é que produz a verdade, né? Pegando aqui essa consequência. Tanto o homem no sentido de humanidade, quanto o homem individual. Então, é o que você pensa. Se você consegue defender o seu ponto de vista e convencer a plateia que te ouve de que você está certo, e se eles concordam contigo, então aí se estabelece uma verdade. A verdade não é transcendente, ela não vem dos deuses, ela não é eterna, não está estabelecida de uma vez para sempre. A verdade depende da circunstância, depende da concordância, depende, portanto, da persuasão, da capacidade de convencer. Só que ela é circunstancial. O que vale para este momento pode não valer para amanhã. As circunstâncias podem ser outras. Então a verdade, ela é relativa. E aí nós temos um outro princípio, que é o relativismo. Numa democracia, como é o caso de Atenas, pessoal, esse princípio é fundamental, o relativismo. Como hoje também. Numa democracia, nós temos grupos diferentes. Por exemplo, eu falava aqui de uma classe dominante. Essa expressão classe dominante, quando eu me refiro aos gregos, eu estou aqui meio que usando um termo que é bem mais recente. Se faz parte do vocabulário de um pensador mais recente, classe, né? Essa noção de classe. Mas serve como instrumento para a gente poder pensar adequadamente essas relações de poder. Porque, em geral, em toda a sociedade, com alguma exceção, e eu abro exceção para o caso dos indígenas aqui do Brasil antes da colonização, porque não havia desigualdade entre eles, não havia ricos e pobres. Havia uma coisa que todos tinham os mesmos direitos. Então, quando a gente fala desigualdade, sobretudo está falando dessas relações que envolve tanto riqueza, pobreza, envolve poder, dominação e alguém dominado, isso é desigualdade, certo? Então, em toda a sociedade, a gente vai ter grupos que estão, né, em situação privilegiada e outros não. Então, um grupo, chamemos de classe dominante. Uma classe dominante tem os seus valores, os seus princípios, a sua verdade, que ela vai defender sempre como algo que deve prevalecer para sempre, porque lhe beneficia, porque é isto que a mantém naquela posição. Então, quando um outro grupo que tem um outro pensamento, por quê? Porque tem outros interesses. Imaginem, está sob domínio. Isso implica que não tenha privilégios. Isso implica que pague um preço alto na sua existência, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Não faz parte dos privilégios, então sofre, né? Tem uma outra existência. Consequentemente, tem outros interesses. Consequentemente, tem outra concepção de verdade. Por exemplo, aspira à justiça, aspira a uma sociedade mais igual, né, e que não haja essa divisão tão profunda, esse abismo tão profundo, por exemplo, entre ricos e pobres. Então tem uma outra concepção. A sua concepção, por ser diferente, naturalmente ela questiona a daquele outro grupo. Então, numa democracia, pessoal, a noção de verdade ela é relativa, porque os grupos estão, de alguma maneira, em posições diferentes. E há um questionamento, e há um conflito. Então, isso caracteriza a democracia, certo? Então, para um ambiente democrático, a noção de que a verdade é relativa, isso é fundamental. Então, esses princípios os sofistas estabelecem. Ok. Bom, eu imagino como quem foi que falou? O Daniel Davi, agora não me ocorreu, Murilo, alguém falou. Desculpa eu ter esquecido, pessoal. Quem foi que falou? Acho que foi o Daniel, né? Talvez seja o Daniel que falou dos sofistas. Foi o Daniel, não foi? Foi, Daniel. Falaste dos sofistas, né? Quando eu perguntei quem eram esses caras e tal. Legal. Então eu imagino que já tratei um pouco dos sofistas numa aula anterior. É isso que eu entendi, né? Ou não, né? Mas em todo caso, eu tratei, pessoal, dos sofistas numa aula anterior. Já falou. Thaís, legal, legal. É porque, como a gente não teve aquela aula passada, eu fiquei um pouco perdido a respeito do assunto que eu falei com vocês.
Então os sofistas eles têm um papel fundamental. Por isso que a gente, se vocês pegarem aqui na página 257, onde está falando os sofistas e a retórica, a gente tem a informação de que coube aos filósofos sofistas no século V a.C. elaborar teoricamente o ideal democrático da nova classe em ascensão. Essa nova classe em ascensão é a classe dos comerciantes, é a nova classe rica, que precisava, portanto, de uma outra concepção de verdade. Afinal de contas, o modelo anterior é o modelo da aristocracia rural, que precisa ser questionado. É assim que a história caminha, pessoal. Então, o Protágoras, essa noção da verdade relativa me parece muito salutar. Porque se não há mudança na concepção do que é verdade, não há progresso, não há mudança social. Entende? Não há mudança social. Vou ilustrar aqui, vou dar uma ilustração para que vocês se apropriem melhor do que eu quero dizer. Muito depois dos gregos, muito depois desse período aqui dos gregos, estamos no século V a.C. 1000 anos depois desse período, já na Europa, portanto no século V depois de Cristo, vejam, 1000 anos, 500 anos antes de Cristo, 500 anos depois de Cristo. Você soma da 1000 anos depois, né, daquele período. Então, 500 anos depois de Cristo, na Europa, tem início a chamada Idade Média, quando a igreja vai se estabelecer como uma espécie de novo Império Romano. O Império Romano cai no século V, justamente quando a igreja está se fortalecendo, a igreja de Roma. A igreja de Roma. E aí o cristianismo, o catolicismo vai formar a mentalidade da Europa medieval. Isso ao longo do tempo, dos séculos, mas vai se estabelecer. Então a concepção de que Deus é que decide, o Deus cristão agora, né? É que Deus é que decide tudo, Deus é que estabeleceu tudo no seu devido lugar. Por exemplo, vocês têm, lembra das aulas de história? Vocês têm na Idade Média, nós temos ali três grupos, né? 3 grupos sociais, 3 camadas sociais. Chamemos de 3 classes sociais, ou pelo menos 2 e um acréscimo. Nós temos os servos, nós temos a nobreza e nós temos o clero. Vocês sabem disso. Essa divisão, ela se baseia, ela se fundamenta, ela se justifica numa concepção religiosa. Foi Deus que escolheu alguns para serem servos, foi Deus que escolheu alguns para serem nobres. Então você agrada a Deus permanecendo no seu lugar. Então você se conforma àquela posição. Desafiar esta ordem social é desagradar a Deus. Então é assim que funciona, é assim que uma elite se estabelece. Ela faz difundir os seus valores, que lhes são convenientes, que lhes são benéficos, apenas assim. E no caso aí a nobreza, né, que tem o auxílio da igreja, que nas igrejas vai difundir essa mentalidade. Você sabe que em cada feudo havia uma igreja onde o padre ia todo domingo, sei lá, doutrinar. E isso mantém a população acomodada, achando que de fato isso foi estabelecido por Deus. Pessoal, isso permaneceu durante outros 1000 anos. Vai do século V, quando começa esse domínio da igreja, até o século XV, quando muda, quando vem o Renascimento. Entendem? Então não houve progresso, não houve mudança. Por quê? Porque a verdade que se acreditava era uma verdade fixa, fundada na religião. Deus escolheu e é isso. Então Deus escolheu nós para sermos servos, nós vamos agradar a Deus sendo servo dos nobres, trabalhando nas terras dos nobres, né, de graça, só para morar e tal. Então cada nova fase em que uma nova classe assume o poder, ela vai precisar de uma concepção de mundo que vai justificá-la naquela posição. Consequentemente, vai justificar o lugar do outro, aquele que é dominado, aquele que eu preciso manter ali para que a minha posição também seja mantida. Então isso funciona através dos valores, é através da cultura, é através dos valores. E aí entram instituições
como a família, onde os valores são reproduzidos, como a igreja, onde os valores são reproduzidos, ou como hoje, como na mídia, onde os valores são reproduzidos. É assim que funciona, certo? Então voltemos lá atrás para os gregos de novo, século V a.C. Eu só falei isso aqui para ilustrar. Então esta nova classe que vocês têm aqui, coube aos sofistas do século V elaborar teoricamente o ideal democrático da nova classe em ascensão. Então esta nova classe precisava se estabelecer em oposição àquela tradição da aristocracia rural, fundada no mito, portanto na concepção de que os deuses estabeleceram tudo. Veja que é parecido com o que acontece na Idade Média depois. Então eles precisam de uma nova concepção do que é a verdade, do que é a justiça, do que é o bem. Então os sofistas exercem esse papel fundamental. Então o relativismo sofista aqui tem essa importância. Ok? O que isso tem a ver com Platão? Tem a ver com Platão porque tem a ver com Sócrates. Sócrates é um adversário dos sofistas. Por quê? Porque Sócrates pensava de outra maneira. Sócrates concebia que a verdade ela não é relativa. Portanto, ele discordava do relativismo. Para Sócrates, a verdade só pode ser uma. Por quê? Pessoal, quando a gente fala a verdade, a gente está falando de algo que é diferente de realidade. A realidade é aquilo que existe. É aquilo que existe. Independente de nós, aquilo existe. Então, digamos que, só um exemplo, digamos que eu morra daqui vou morrer, né? Daqui a 40 anos, pelo menos, já devo ter morrido. Né? Quando eu morrer, o mundo continua. Ele não depende de mim. A realidade, ela tem uma existência própria, não depende de mim. Então, isto é a realidade. A realidade não é a mesma coisa que verdade. O que é a verdade? A verdade tem a ver com aquilo que eu penso da realidade. Então, a verdade depende, né? Depende do sujeito. Então, se eu descrevo um objeto, eu estou aqui com uma jarra que eu trouxe para colocar uma jarra de plástico aqui. Então, se eu descrevo este objeto, que é real, que existe, está aqui na minha frente, eu descrevo adequadamente, a minha descrição é verdadeira. Existe um objeto real que não depende de mim para existir, e a respeito deste objeto eu faço uma descrição. Eu elaboro uma informação. Eu produzo, portanto, um conhecimento a respeito. O que é a verdade? A verdade existe se a minha descrição, se o meu conhecimento está adequado ao objeto descrito. Isso é a verdade. Isso é a concepção de verdade. Então, voltando, eu me referi aqui à jarra, mas nós estamos falando ali do caso da democracia, em que se opõe a um contexto, que é o contexto mítico, agrário, em que se acreditava que os deuses existem e que os deuses estabeleceram um modo de ser, um modo de existir, e que isto, por ser estabelecido pelos deuses que realmente existem, o modo de compreender isso, ele é verdadeiro. Então a verdade está, portanto, nesta crença. A crença não deixa de ser uma teoria, tá, pessoal? Não deixa de ser um conhecimento. Os sofistas, no ambiente democrático, dizem o homem é a medida de todas as coisas. Portanto, não mais os deuses. Então precisamos de uma verdade à altura do homem. Uma verdade que corresponda a esta posição do homem. Que verdade é esta? Na medida que os homens, nesse ambiente, são concebidos como diversos, então essa verdade ela é relativa, a depender, portanto, dessa diversidade. Sócrates, eu falei aqui, pessoal, do debate, isso é importante relembrar, do debate entre Heráclito
e Parmênides, que são dois pré-socráticos. São dois pré-socráticos. Eu falei sobre eles. Heráclito, aquele cara que dizia tudo flui, tudo muda, nada permanece. Por quê? Porque tudo que existe está sujeito ao movimento constante, de tal maneira que, por exemplo, um homem não pode entrar duas vezes no mesmo rio. Eu falei sobre isso. Acho que não. Opa, então eu vou ter que falar. Beleza, Thaís. Murilo. Pessoal, eu convido vocês a abrirem aí o livro na página 105. Página 105, nós temos aí uma abordagem sobre esse debate entre Heráclito e Parmênides. Quem são Heráclito e Parmênides? Eles são filósofos anteriores a Sócrates. Eles são pré-socráticos. E você já sabe que os pré-socráticos trataram a respeito do cosmos. Não trataram de questões sociais, não trataram de política, não trataram de questões humanas. Os pré-socráticos trataram de questões a respeito da natureza, da física, né? Do cosmos e tal. Entretanto, neste debate, esses dois filósofos, Heráclito e Parmênides, traçam, né, teorias que são opostas, elaboram teorias que são opostas. O que diz o Heráclito? Heráclito de Éfeso. Heráclito é um cara lá do século 6, né? Ele nasce em 544 a.C. e morre por volta de 484. Ele nasce no século 6 e morre no século 5. O mesmo caso, muito próximo dele, é o Parmênides. Eles nascem no mesmo ano aqui, mais ou menos, né? Este Czinho que vem antes significa circa, quer dizer, cerca, por volta dele. Então ele nasce praticamente no mesmo ano de Heráclito e morre também muito próximo. O Heráclito defendia o seguinte, que o cosmos ele existe dentro deste movimento constante, em que não há permanência de nada. Tudo muda, tudo flui. Então, eu falava agora a meu respeito que, digamos, em 40 anos eu devo ter morrido. Por quê? Porque é natural. Em 40 anos eu terei 90 anos, tenho 53 anos. Em 40 anos eu terei 90, tem 52 anos, né? 52. Eu terei 92, se eu estiver vivo já bem velho e tal. E o estado, a minha aparência, o meu físico, se eu chegar aos 92 anos, será bem diferente do que eu tenho agora. Mas se eu pensar em mim, 40 anos atrás, eu tinha 12. Eu era bem diferente do que sou agora. Isso vale também para vocês. 10 anos atrás, vocês eram bem diferentes do que são hoje. E 30 anos à frente serão bem diferentes do que são agora. Mas isso vale para tudo. Isso vale para essa minha xícara aqui. Vale. Ela, apesar de ter uma consistência bem rígida, aqui embaixo ela já tem um pequeno, uma falha. E já se percebe nela a passagem do tempo. Portanto, até as coisas que parecem não mudar, mudam. Tudo muda. Mas é na mudança que tudo ganha existência. Entretanto, apesar disso, nada permanece igual. Nada permanece igual. Então, o que nós julgamos serem as coisas é, na verdade, um equívoco. Na visão de Heráclito, o ser, diz ele, não é. O ser não é. Tudo o que há é o não ser. Por que ele afirma isso? Porque nada permanece. O que vocês olharem ao redor de vocês agora está sujeito a um ritmo incessante de mudança. Um ritmo incessante de mudança. Então, ao mesmo tempo em que tudo ganha existência, esta existência é sempre passagem. Não há estabilidade. Ora, essa é a visão de Heráclito. É por isso que ele diz
que um homem não pode entrar 2 vezes no mesmo rio, não pode tomar banho 2 vezes no mesmo rio. Por quê? Porque ao entrar a segunda vez, ele já mudou e as águas também já mudaram, não são mais as mesmas. Nós não mudamos de 10 em 10 anos, mudamos o tempo todo, mudamos agora. Quando adquirimos informação, há uma espécie de reconfiguração de todo o nosso ser, o nosso pensamento, e fisicamente também. O Parmênides é um filósofo que pensa de maneira oposta a Heráclito. Enquanto que Heráclito chama a atenção para a mudança, para aquilo que os gregos, o termo grego para mudança é devir, mudança, movimento, é devir. Enquanto que Heráclito chama a atenção para o devir, Parmênides vai acusar Heráclito de não ter sido perspicaz, inteligente, profundo o suficiente, de maneira que ele apenas focou a aparência. Então, Parmênides introduz um outro conceito importante no vocabulário da filosofia, de maneira bem própria, introduz de maneira bem evidente, embora isso já estivesse no vocabulário dos pré-socráticos, mas com ele ganha uma conotação maior. Ele vai dizer que há uma diferença fundamental entre o campo da aparência e o campo da essência. A palavra essência, ela vem do latim esse, essência, vem do latim esse. E sem latim, esse em latim é ser. Parmênides vai chamar a atenção para a dimensão do ser, a dimensão da essência, que é oposta ao campo da aparência. A palavra ser em grego é toon, o ser. Lembre que Parmênides é grego, ele utiliza essa expressão Ora, o que é o ser, segundo Parmênides? Que é este campo da essência? Primeiramente, um campo abstrato, não é o da matéria. Considerando apenas a matéria, de fato, temos que dar razão a Heráclito. O que prevalece é o devir. Mas a aparência, a matéria, o mundo físico, ele é captado pelos nossos sentidos. Olha essa sacada do Parmênides. Quais são os nossos sentidos? Esses 5 sensores que nós temos no nosso corpo. Visão, tato é todo o nosso corpo, né? Tato, paladar, olfato, audição. Vocês me ouvem agora. A minha voz ela é física. Ela é física. Ela chega aí. Ela é captada por um sentido físico presente no corpo de vocês. Então, vocês também estão me vendo pela tela, mas estão me vendo. A imagem ela é física. Nós captamos a realidade à nossa volta através desses 5 sensores. Mas eles não pensam. Eles são como esponjas que absorvem, né, o que está em volta. É um outro instrumento que nós temos que processa as informações e processa de maneira abstrata. Esse outro instrumento é a nossa inteligência, é o nosso pensamento. Por mais que nós captemos a realidade na sua mobilidade através dos sentidos, e de fato tudo muda, quando nós pensamos a respeito delas, nós pensamos a partir de uma outra categoria, que é a da estabilidade. Quando você diz assim, apesar de mudar o tempo todo, você diz assim, você marca um sorvete lá na orla, perto da igreja, lá na orla de Coraci, com um amigo, com uma amiga, e estão conversando, falando de si, estão se conhecendo. Tu és do 2º ano, eu sou do 3º. Essa história, né? Como se dão essas interações. E não se conheciam, mas houve uma afinidade, amizade e tal, de repente uma atração, e vocês começam a conversar, então falam de si. Aí você diz assim, eu sou uma pessoa assim. Quando você fala eu sou, essa expressão sou se refere a algo que você é. Portanto, é o verbo ou o substantivo ser.
Isto é, quando pensa, você se refere a algo estável. A algo estável. De algum modo, você acena com esta outra dimensão da estabilidade. Quando você diz, eu sou, tal coisa é, a gente lida com algo que não observa na realidade. Porque na realidade, tudo que nós temos é a mudança. Então, o nosso pensamento, ele lida com uma realidade diferente daquela dos sentidos. O Parmênides vai dizer que esta realidade é a realidade do ser, daquilo que de fato é. Aqui tudo muda, tudo passa, digamos assim. Mas há uma dimensão abstrata, acessível não pelos sentidos, mas pela razão. Esta dimensão é a dimensão do ser. E o ser, vejam lá na página, se vocês quiserem, 105, o ser é eterno, o ser é imóvel. E é impossível que o ser não seja. Então, Parmênides estabelece uma divisão que diz respeito ao nosso modo de conhecer. De um lado, nós temos informações que vêm pelos sentidos, de outro lado, nós temos algo que vem pelo pensamento. Então, ser e pensar, diz ele, são a mesma coisa. Por quê? Porque o pensamento lida com algo que é estável. Então esse é um debate importante que a gente tem que ter em mente para voltar lá para o caso de Sócrates. O Sócrates e o Platão, por consequência, eles concordam com Parmênides de que há uma realidade imutável, de que há uma realidade eterna e portanto, oposta a esta física material, onde de fato tudo muda. Então, na visão de Sócrates e Platão, os sofistas se equivocam ao propor um relativismo e ao questionar a estabilidade da verdade, porque existe algo estável que eu posso conhecer. Eu posso, portanto, ter acesso à verdade se eu tenho acesso à realidade. No vocabulário, nas palavras que eles vão utilizar, no vocabulário de Sócrates e Platão, este mundo do ser que Parmênides havia descortinado, este mundo do ser, no vocabulário de Sócrates e Platão, vai se chamar mundo das ideias. Mundo das ideias. Numa outra formulação, mundo inteligível. Mundo das ideias por quê? Porque as ideias elas são a base do pensamento. Quando nós pensamos as coisas a partir das ideias. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho na minha tela aqui Davi, Daniel, João Mateus, Joyce, Thaís, Maria Eduarda, Luana, Raíssa, eu e tem mais gente que está aqui que não aparece porque você sabe que a tela não mostra todo mundo. Nós somos diferentes uns dos outros e nós somos mutáveis, tal como eu disse. Mas quando eu penso sobre qualquer pessoa, eu não consigo pensá-la sem enquadrá-la numa ideia geral. O que é a ideia geral? A ideia ser humano. Eu não vejo a ideia homem, a ideia humano andando por aí. Mas eu vejo indivíduos. E quando eu vou pensar este indivíduo, este ou aquele, eu penso a partir de uma categoria abstrata que é uma ideia, que é a ideia homem, humano. O mesmo vale para qualquer coisa que vocês estejam vendo aí perto de vocês. Qualquer coisa que vocês olharem, ela faz parte de uma categoria, portanto de uma ideia. Isto aqui, que tem características particulares, eu ganhei da minha mãe, e esta minha tigela aqui, há outras como ela, bem diferentes, mas todas reuníveis, digamos assim, todas abrangidas por algo abstrato que é a ideia. A xícara pode quebrar, nós podemos mudar. As ideias são eternas. É isto que Sócrates e Platão vão defender. Voltemos lá, aliás, estamos aqui na página 105, mudemos para a página 108. Na página 108, nós temos que Sócrates, ele buscava
a busca do conceito, ele buscava o conceito. No seu confronto com os sofistas, com os sábios que ele desafiava ali nos seus diálogos, ele buscava o conceito. O que é o conceito? O conceito é a mesma coisa que nós estamos chamando aqui de ideia, certo? O conceito é uma representação geral, né, que a gente utiliza para pensar as coisas, ok? Então, conceito ou ideia são realidades que para Sócrates e Platão têm existência real, onde, não aqui no mundo das coisas, mutável, material, mas no mundo superior, eterno, imutável, que eles vão chamar de mundo das ideias. Então, o conhecimento verdadeiro não é este baseado na mudança, baseado nas coisas. Este conhecimento é um conhecimento superficial, é um conhecimento ilusório, é, portanto, uma mera aparência. Então, Sócrates vai dizer que os sofistas estavam baseados apenas na aparência. Essa ideia de relativismo tem a ver com a mudança das coisas. Né? É um sintoma de que eles estavam atentos apenas ao aspecto da aparência. Então, este falso conhecimento precisa ser destruído, precisa ser questionado, precisa ser negado, para que então o espírito daquela pessoa se abra para começar a conhecer mesmo. Conhecer o quê? O mundo das ideias. Aí já tem a ver com o que eu vou falar na próxima aula. Mas eis os motivos porque Sócrates e Platão vão discordar dos sofistas e vão propor um outro modelo de verdade estável, mas não mais vinculado à religião, inteiramente racional. O porquê disso a gente vai ver na próxima aula. Eu vou falar melhor sobre o método de Sócrates, como ele buscava o conceito, como ele destruía o falso conhecimento e abrir então a oportunidade para a gente poder entender a teoria política de Platão. Ok, pessoal? Deu para entender aí isso aí que eu tentei expor aqui? Deu para acompanhar a aula de hoje? Sim. Beleza, Thaís? Beleza, Davi? Pedro, legal. Sim, Joyce. Legal, pessoal, olha, para vocês, Maria Eduarda, ótimo. Para vocês se apropriarem melhor dessas informações, eu tive aqui que tratar de assuntos que era para tratar na aula passada e ao mesmo tempo dar uma deixa para essa que eu daria hoje, fazer uma espécie assim, de síntese. Então, o tempo é pouco para isso. Essas páginas que eu sinalizei aí, vocês leiam, é muito importante para vocês. Leiam, sabe? Acompanhem com o livro, é muito importante. Tá? Então, isso que a gente viu aqui é fundamental para o que vem depois. Fundamental. E vocês vão se surpreender quando eu falar que mesmo hoje nós seguimos aquilo que foi posto aí por Parmênides, Sócrates e Platão. Eu falava do cristianismo um pouco antes e eu afirmo para vocês com toda tranquilidade. Pessoal, sem esses caras aí, não existiria. Olha o que eu estou falando, parece arriscado, mas eu posso justificar na próxima aula. Se esses caras aí, não haveria o cristianismo tal como nós conhecemos hoje. Por quê? Porque o cristianismo ele vai ser elaborado futuramente, né, pelos filósofos cristãos, influenciados por essas concepções aí. É por isso que hoje vocês, todos nós que somos do mundo cristão, a gente acredita que existe um mundo eterno, perfeito, superior. Percebem, digamos assim, o parentesco com a concepção filosófica desses caras? Então nós somos ensinados que existe um mundo perfeito, eterno, maravilhoso, superior, em oposição a este aqui, agora na visão cristã, pecaminoso e ilusório. Vejam que é a mesma divisão. Isso não nasce com o cristianismo. Ele vai apenas adaptar isso aí. Isso nasce aí com esses caras, ok? Então só estou falando isso para justificar o que eu afirmei. Tá bom, pessoal? Então a gente fica por aqui. Eu peço para vocês colocarem aí a frequência. Se tiverem questão, podem falar, mas já vão colocando a frequência. Quem quiser sair já pode. Então um abraço a todos e a gente se encontra, espero,
na próxima, tá bom? Beleza? Valeu. Obrigado pela participação, pela atenção. Eu fico muito contente porque, para mim, eu não estou dando aula para vocês passarem de ano. Eu estou aqui contribuindo com a formação, né, de uma consciência crítica, de uma visão de mundo mais aprofundada. Então, para mim, é isso que está... Esse é meu papel, né, como professor, esse é meu papel. Eu fico muito contente se eu atinjo isso de algum modo, certo? Beleza, então. Até a próxima e vamos em frente. Eu não tenho mais aula, não sei vocês, mas é isso aí. Tchau, Raíssa.